Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, para a gente fazer a leitura daquela que é a última parábola desse capítulo. Vocês se lembram que já há alguns dias, algumas semanas, a gente deu início a essa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, e utilizando justamente o capítulo 4 como sendo um momento dentro do ministério de Jesus, do ministério terreno de Jesus, aquele momento em que ele decide utilizar as parábolas como ferramenta para instruir, para ensinar, para trazer clareza para os seus seguidores, para os discípulos, justamente um momento em que Jesus está passando por uma dificuldade que é, por que não dizer, um certo grau de perseguição no seu ministério. Então, muita gente está seguindo Jesus, muita gente quer ouvir Jesus, muita gente com interesse genuíno, mas muita gente também fazendo isso não pela motivação correta. Então ele decide falar de uma maneira que ele fale e oculte a verdade diante daqueles que simplesmente querem ouvir por ouvir, ou fazer com que de alguma forma suas convicções sejam Jesus de alguma maneira meio que assina embaixo a partir daquilo que eles estavam crendo, e Jesus decide não fazer isso. E quando ele começa a falar por parábolas, de forma particular ele vai ensinar aos seus discípulos, falar diretamente aquilo que o reino de Deus é, aquilo que era proposta de Deus no que diz respeito ao estabelecimento do seu reino nesse mundo. E aí nós já vimos a parábola do semeador, vimos a parábola da candeia, e agora, semana passada, aliás, a Geise também, na oportunidade de falar dentro do mesmo contexto, não somente das parábolas, mas desse momento de transição, ela falou sobre a parábola do trigo e do joio, e hoje eu quero trazer para a gente refletir aqui a parábola do grão de mostarda. Então, Marcos capítulo 4, versículos de 30 a 32. Marcos capítulo 4, dos versículos de 30 a 32. Todo mundo achou? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, diz assim: Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Amém? Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que a Tua palavra encontre corações acolhedores, corações em que podem ser considerados boa terra, para que essa semente, a semente do Evangelho, possa frutificar ali, possa crescer, possa se desenvolver, representando assim o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento. Nós te pedimos assim, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, a parábola do grão de mostarda, ou da semente de mostarda, ela está registrada
em Marcos, em Mateus e em Lucas, com, digamos, algumas variações. Em Mateus, por exemplo, a gente lê que essa semente é plantada por um homem. Já em Marcos, a gente não tem a figura do homem plantando. O texto apenas se refere a um grão de mostarda que foi plantado. Não há a figura do homem. Em Lucas, há um homem também plantando. E é plantado numa horta. Então você vai encontrar a mesma passagem com algumas variações, mas em todos os registros, uma coisa é comum a todos. De maneira surpreendente, aquele pequeno grão cresce, se desenvolve, algo do nada, e esse nada aqui, simbolicamente de algo muito minúsculo, cresce de maneira surpreendente. Além dessa relação entre todos os registros, você tem o fato que podemos recorrer até ao contexto das demais parábolas. Cresce sem o homem saber como, se desenvolve longe da ação do homem. Então, eu quero ver com você que lições nós podemos aprender nessa manhã à luz desse texto. E aí eu convido você a ler o versículo 30 comigo. Jesus dizendo: aqui compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Então o que Jesus está dizendo? Deixa eu apresentar para vocês mais uma ilustração, mais uma comparação, que é o que caracteriza a parábola. É um modo de você ilustrar alguma coisa, de você comparar, de você demonstrar para os outros, de uma forma figurada, o que representa algo concreto, de verdade, absolutamente verdadeiro. E aí Jesus vai dizer, olha, aqui compararemos o reino de Deus. Jesus, ele vai falar de um tema que é central na vida do povo de Deus. Reino de Deus é algo que está presente do início da Bíblia, do Antigo Testamento até o fim. Esse tema é tratado. A gente passa a lidar com essa temática depois que se converte, depois de um tempo de caminhada, mas a gente pode dizer que essa é matéria básica na alfabetização dos judeus. Se aprende na escola, se aprende na sinagoga. Então, quando Jesus fala sobre reino de Deus, é do interesse de todo mundo ali. Todo mundo quer saber o que esse rabino, o que esse líder, o que esse mestre tem a dizer sobre esse tema. Todo mundo está interessado nisso, porque esse é um assunto pertinente, relevante para o judeu. Então ele vai dizer, verso 30, aqui compararemos o reino de Deus. E aí, muito provavelmente, assim como a gente falou numa conversa que no grupo que a Geise tem coordenado, referente ao estágio que ela está fazendo, na última quarta-feira, que para o judeu, o que está na mente dele, o desejo de saber a respeito mais do reino de Deus, ele traz o pano de fundo, aquilo que é parte do contexto dele, é que o reino de Deus seria alguma coisa do tipo muito pomposo, muito grandioso, político. Talvez até pudéssemos dizer que quando Jesus começa a fazer a comparação, quem sabe não tenha brotado no coração de alguém algo do tipo, será que ele não vai fazer comparações com grandes impérios, com grandes nações, com grandes poderes, para que no fim
ele vem a dizer: o reino de Deus é poderoso, é maior do que tudo isso, do que todos eles, e de fato é. Só que pensando, quer dizer, o texto não está dizendo isso, esse é um exercício que me coloquei a fazer diante do texto. Talvez pensando por esse viés, por essa perspectiva, no fundo eles recebem um banho de água fria, um balde de água fria. Por quê? Jesus vai dizer no verso 31, o reino de Deus é como um pequeno grão de mostarda. Ele contraria toda e qualquer expectativa existente no coração dos homens do seu tempo, que eram fruto da cultura e do pensamento do seu tempo. Talvez tudo o que eles não desejavam escutar era que o reino de Deus fosse parecido com um grão de mostarda. No fundo, talvez estivessem desejando ouvir alguma coisa, é parecido com o grande império romano, mas que no fim nós vamos prevalecer. É tão forte quanto, mas no fim quem vai prevalecer é o reino desse Deus que você crê. E aí Jesus diz, é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. E aqui, eu chamo sua atenção para o seguinte fato: quando Jesus faz a comparação do reino de Deus com um pequeno grão, ele não está dizendo o reino de Deus é pequeno. O reino de Deus é menor. De fato, estamos cercados por grandes impérios e o reino de Deus, diante de tudo isso, é nada. Não é esse tipo de ideia que Jesus está querendo tratar aqui. Jesus não está dizendo o reino de Deus é pouco significativo. O reino de Deus é de pouco valor. O reino de Deus é minúsculo. Não. Jesus toma a temática do reino de Deus, leva isso para a sala de aula, e ele usa uma outra figura que os rabinos costumavam a utilizar, que é o grão da semente. Os rabinos costumavam usar a figura do grão de semente para ilustrar coisa de menor tamanho concebível naqueles dias. Então, a semente é tida aqui, é apresentada como a menor de todas. No contexto da Palestina, essa era a menor de todas as sementes, não a menor semente do mundo, mas aquelas que eles conheciam, se tratava sim da menor semente. Vocês se lembram, por exemplo, que certa ocasião, você pode encontrar isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, que Jesus repreendeu os discípulos por causa da incredulidade deles, eles tentando fazer algo grandioso, e aí não conseguem, e aí Jesus vai dizer, vocês não conseguiram. Se vocês tivessem, se a fé de vocês tivesse o tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer para esse monte, sai daqui, vai para ali, coisas maravilhosas poderiam ser feitas. Jesus está dizendo, se a fé de vocês tivesse a qualidade desse grão, que é pequeno, mas que cresce, e que produz algo muito significativo, muito grandioso, vocês teriam feito essa grande obra. Então, é apenas uma comparação, Jesus utiliza dentro daquela ideia, é como se fosse uma espécie de provérbio no mundo judaico. Jesus está dizendo, fé menor do que essa é impossível. E ainda assim, não querendo falar do tamanho, mas da qualidade, é possível fazer grandes coisas através de uma fé que tem o tamanho de um grãozinho de mostarda. Então, o que Jesus não quer dizer, antes de tudo, com essa comparação, é que o reino é menor, que o reino não tem valor algum, que a extensão desse reino
que a dimensão desse reino, ela é pequena. O que ele está dizendo é algo que está para além disso. Não se pode, não há como você medir o reino de Deus simplesmente se você olhar a partir de um pequeno começo, a partir daquilo que é menor. Por que Jesus está dizendo isso, gente? Porque o que ele quer no fundo é que eles entendam que o reino de Deus é de uma natureza diferente daquela que eles esperavam, do tipo de expectativa que eles tinham. O rei que está falando quer estabelecer um reino de outra natureza. Jesus está instruindo eles para que mais tarde, quando eles começassem a trabalhar com afinco, com vigor, na construção, no estabelecimento do reino de Deus, não fizesse isso com uma expectativa que não está no coração do rei. Esse é o pulo do gato da lição que Jesus quer apresentar. Não crie expectativa que não seja a expectativa do coração do próprio Deus. Não olhe para um pequeno começo achando que esse pequeno começo não pode produzir grandes obras. É isso que Jesus está dizendo. No reino de Deus, a menor de todas as sementes pode produzir efeitos surpreendentes, coisas inimagináveis. As consequências, os efeitos do plantio de uma pequena semente, de um pequeno grão, não podem ser mensurados por mim e por você, tampouco ignorados. Isso deveria encorajar as nossas ações, uma vez que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Não ignore pequenos começos. Não pense que isso não pode alcançar resultados surpreendentes. O que Jesus está dizendo é isso. É a partir do ato de semear pequenos grãos que grandes coisas podem ocorrer. E qual é o problema, muitas vezes, estabelecido em nossos corações? Que a gente só sabe olhar para a coisa como sendo de Deus se for algo realmente grandioso. Embora Deus possa fazer grandes coisas, e faz, mas essas grandes coisas, elas primeiro começam a partir de pequenas ações, de pequenas sementes. E aí vai se desenvolvendo. É o que diz o versículo de número 31. É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Versículo 32, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então esse grão, essa pequena semente, ela alcançava alguma coisa em torno de 3 a 4 metros de altura. Esse pé de mostarda, de começo tão insignificante, de começo tão pequeno, normalmente alcançava algo em torno de 3 metros. Há uma discussão, 3, 4, até 5, mas enfim, nasce pequeno e cresce, estende os seus ramos. E o versículo 32 frisa algo muito importante: cresce tanto que as aves vão ali fazer morada, aninhar-se. A palavra aninhar-se lá no original é essa, de fazer morada, de criar, fazer daquele lugar a sua habitação. As aves vão para lá para fazer ninho, para fugir do calor, para fugir, se proteger da tempestade. Então olha só que coisa maravilhosa. As aves encontram segurança em algo que nasceu muito pequeno. E não somente isso.
aquela semente que foi plantada era também a semente que era provisão para as aves, servia de alimentação para as aves. Então o que Jesus está dizendo? Aquilo que começou pequeno, agora é um lugar grande de acolhimento, de provisão, de descanso. Torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de modo que as aves do céu podem ali se aninhar e encontrar sombra, descanso, provisão. O grão se desenvolveu, o grão cresceu, o grão estendeu seus ramos, convidou as aves para fazer uso daquele lugar. Aproveitem a sombra, aproveitem a provisão, aproveitem a paz. Não é isso que é o reino de Deus, gente? E aí, quando a gente olha para esse texto e olha para a nossa vida, hoje você está aqui, aninhado, morando, habitando, se escondendo, no melhor sentido aqui de se esconder, está escondido debaixo dos cuidados do próprio Deus, à sombra do próprio Deus, porque um dia do outro lado do mundo, um grãozinho de mostarda foi plantado, a igreja cresceu, se desenvolveu, chegou até você e hoje estamos aqui, como as aves, desfrutando de algo que começou de maneira minúscula do outro lado do mundo, não é isso? De algo que começou num lugar desprezível, a Judéia, como um grão de mostarda, ninguém dá nada por aquele lugar. De algo que começou pequeno, pouco significativo, na verdade, insignificante do ponto de vista da sociedade daquele tempo, a ponto de o seu líder, o seu mestre, ser morto, achincalhado, surrado em praça pública e ser crucificado. Gente, que coisa mais insignificante do que isso? Foi assim que o reino de Deus foi sendo estabelecido, a semente foi plantada, o evangelho foi crescendo e está aí até hoje. E com muitas ações, com muitas iniciativas, com muitas perseguições, tentando abafar e matar o reino de Deus, e isso não aconteceu. A história mostra como o reino de Deus é bem sucedido. Mas por que é bem sucedido também quando percebido na perspectiva correta? Por que muitas vezes na nossa visão não é bem sucedido? Porque a gente não entendeu o que é reino de Deus. A gente não entendeu que o pequeno grão de mostarda tem muito valor. A gente não compreendeu que pequenas ações podem produzir obras maravilhosas. Olha para a tua vida que você pode dar esse testemunho. Olha para a tua existência e você vai poder comprovar aquilo que eu estou dizendo, aquilo que a palavra de Deus, melhor, está dizendo. Por causa de um pequeno grão que foi plantado do outro lado do mundo por homens não tão cultos no seu tempo, por homens simples, pescadores, homens que também foram perseguidos, mas que fizeram, em nome do Senhor e para a glória do Senhor, o trabalho que deveriam fazer, plantar pequenas sementes e ver os resultados. Então, se tem algum movimento, por assim dizer, não tratar como religião propriamente, mas algum movimento que começou de maneira pequena, insignificante, isso foi o movimento da fé cristã. Esse foi o movimento da fé cristã. Tudo porque um dia uma pequena semente foi plantada longe dos nossos olhos,
longe do nosso tempo, longe de cada um de nós. E hoje, nós não somente devemos usufruir desse benefício, mas também continuar semeando para que outros possam aninhar-se, encontrar morada, encontrar descanso, encontrar paz nos ramos que crescem e se estendem do reino de Deus nesse mundo. Então, eu queria fazer algumas aplicações para as nossas vidas, para que, quem sabe, nunca mais a gente olhe para aquilo que parece ser pouco expressivo e duvide e não creia. A primeira aplicação é que a gente precisa entender que o reino de Deus não se estabelece em sua plenitude. O reino nasce a partir de pequenos começos e vai se desenvolvendo na direção da maturidade, da plenitude. Essa é uma ordem, queridos, natural da vida. Eu convido você a olhar agora, se você puder, para trás de você, ou pelo menos mentalizar. Lembra do pé de jambo? Ele não chegou aqui desse tamanho. Vocês lembram quem foi que plantou? Foi o Frido, né? Não tenho certeza, mas eu acho que foi o Valério que trouxe a semente. Não tenho certeza. Mas o fato é que ele não chegou aqui desse tamanho. E olha a sombra que hoje a gente tem. E olha o fruto que dali você pode comer. E eu vi, acho que semana passada, o pessoal fazendo foto, e olha as fotos que dali você pode produzir. Agora, quando a semente foi plantada, esse tipo de coisa nem imaginada foi. Então, o reino de Deus não se estabelece em sua plenitude. Há uma máxima dentro da teologia que diz o seguinte: o reino de Deus é e ainda não. Ele já chegou e ao mesmo tempo não. Porque ele está acontecendo. Ele está nascendo nos corações a partir de pequenas sementes, pequenos grãos de mostarda. E ainda não, porque ele ainda irá se consumar em sua plenitude, mas as coisas estão caminhando nessa direção. Agora, tudo começou a partir de um pequeno começo, de um pequeno grão. Então, não desanime diante de pequenos começos. Não desanime, porque o reino de Deus não se estabelece propriamente em sua plenitude. Ele está nascendo todos os dias, ele está se desenvolvendo todos os dias, ao mesmo tempo que ele já aconteceu para sempre. Mas não desanime diante dos pequenos começos. Segunda aplicação, não crie expectativas que não sejam condizentes com esse reino, senão você vai se frustrar. Não crie expectativa que não é aquela que está no coração de Jesus, que não é aquela que está no coração do próprio Deus, senão você vai se frustrar. Por algum tempo, os discípulos não compreenderam isso. E vocês se lembram o que Jesus falou lá no livro de Atos, logo lá no início? Respondendo uma pergunta: Senhor, eu sei que a gente já ouviu as parábolas, eu sei que a gente já participou do intensivão, eu sei que a gente já andou com você, andou contigo esse tempo todo, foram 3 anos maravilhosos, a gente nem precisou entrar no vestibular, não, mas caminhamos contigo, mas Senhor, quando é que o reino de Deus será de fato estabelecido? Jesus falou: olha, não compete vocês saberem nada a respeito disso. Apenas sejam minhas testemunhas. Como? Plantando pequenos grãos, isso está na minha versão, tá? Grãos de mostarda, por aí. Vão testemunhando assim. E assim o reino de Deus vai se estabelecendo. E assim pessoas serão acrescentadas, vão usar esse pequeno arbusto e assim aninhar, fazer morada, encontrar paz, descanso e sombra.
É assim que tem que ser. Então, não crie expectativa diferente daquela que Jesus apresentou. É a partir, sim, de pequenos começos. Terceira aplicação, são apenas 25. Espera aí. Terceira aplicação, entenda que os esforços de cada um de vocês, os esforços de cada um de nós aqui, em Cristo, ainda que muito minúsculos, estão contribuindo sim para produzir resultados surpreendentes no mundo, na vida de outras pessoas. Não encare aquilo que você diz que é pouco como sendo nada. Em Cristo, nossos pequenos gestos, nossas pequenas ações, os pequenos grãos de mostarda vão produzir os efeitos, não os efeitos que nós esperamos, mas aqueles que estão no coração do próprio Deus. O seu esforço, os nossos esforços como igreja em Cristo, por menor que sejam, eles estão contribuindo para produzir obras maravilhosas na vida de pessoas, neste mundo, na vida daqueles que Deus nos permite que eles cruzem os nossos caminhos e a gente assim fale do Senhor para eles. Então, queridos, saia daqui com essa convicção: você tem a verdade do reino de Deus ao seu lado. Não é pouca coisa, não. Você precisa crer, você deve crer que a partir de pequenas sementes, o seu Deus, que é grandioso, pode produzir obras maravilhosas através da sua vida, através dessa igreja, onde quer que você esteja. Amém?